Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Natasha, faço parte da equipe do FECAM, estou na gestão de projetos. E hoje a gente vai falar da transposição e transferência dos saldos financeiros que estão nos fundos municipais de saúde. Eu queria agradecer já de início as associações de municípios, o colegiado de gestores de convênio e o colegiado da saúde. Hoje a gente vai ter duas colegas falando sobre esse tema que está resguardado pela Lei Complementar 172 de 2020, que é a Rose, a nossa colega lá da EME Noroeste, né, assessora técnica, e também a nossa colega Carla, da Confederação Nacional de Municípios. E na sequência nós teremos duas debatedoras, que são as assessoras de projeto Luísa e Marise. Então, antes de nós iniciarmos, eu só queria passar o aviso para vocês manterem os microfones fechados, né, em respeito a quem está fazendo uso da palavra. Se tiverem questionamentos, podem inserir no chat, ou então, quiserem fazer essa pergunta oral também, se inscrevam no chat para a gente monitorar. E a nossa dinâmica vai ser essa, né? A Rose e a Carla vão fazer uso da palavra, na sequência, as nossas debatedoras vão lançar os seus questionamentos, eu vou monitorar esses questionamentos que vocês vão lançar no chat e depois nós vamos encerrar. Então, a Rose, ela é pós-graduada em Gestão de Sistemas de Saúde, formada em sanitarista pela Escola Nacional de Saúde Pública, é graduada em Direito e Administração de Empresas e atuou como gestora da saúde por mais de 21 anos em municípios de pequeno e médio porte. Ela também atuou como diretora de consórcio de saúde. A Carla é doutoranda no programa de pós-graduação de saúde coletiva da UFSC, doutora em psicologia social, mestre em economia do desenvolvimento e bacharel em administração. Ela é assessora técnica da saúde da Confederação Nacional de Municípios, professora na especialização em saúde pública e coordenadora do Conselho Distrital Centro no Conselho Municipal de Porto Alegre. Esqueci de falar que a Rose está vinculada à associação a EME Noroeste. Então, Rose e Carla, se sintam à vontade. Na sequência, a gente passa para os nossos debatedores. Obrigada. Rose, abre o microfone. A Rose estava com um probleminha antes, deixa eu ver se eu consigo ativar aqui. Mas isso sempre acontece, né, gente? Quando a gente está no ao vivo. Carla, se quiseres fazer uma fala de introdução de boas-vindas, quando a gente aguarda. Tudo bem, Natasha, colegas, super bom encontrá-los e encontrá-las. Realmente, mesmo, né, a Lei Complementar 173, a Lei Complementar 172, que fala da transposição, né, e transferência de saldos, ela ter sido publicada, né, em abril, ela ainda gera bastantes dúvidas, né? Inclusive, a gente na Confederação, nós já estamos, né, rumando aí para o final do ano, já em outubro, e mesmo assim recebemos, né, questionamentos, e as maiores dúvidas sempre, mais do que nada, né, em torno de, bem, o que é um saldo, né? O que é um saldo em conta, né? Para que eu posso utilizar esse saldo, né? Ele é flexível, né? Uma vez aplicada a 172 nessa sobra, nesse saldo da conta bancária, né, da conta bancária que esteja, né, vinculado ao nosso Fundo Municipal de Saúde, no que eu posso direcionar esse recurso, né? E me parece que muito em parte isso tem a ver também, não exclusivamente, mas também com o reconhecimento de duas situações, né? Uma que os municípios
a partir desse grande enfrentamento da pandemia que a gente está fazendo, que eles tenham, primeiramente, o seu plano de contingência definido e mais do que nada, atualizado, né? Porque qualquer execução do recurso da saúde voltada ao enfrentamento do coronavírus, essa ação, essa atividade, esse serviço, ele tem que estar descrito, né, com seus objetivos, uma métrica de preferência, né, um indicador de preferência dentro do nosso plano de contingência, né? E o segundo, diria o segundo ponto é também a necessidade, eu sei que eu estou falando aqui com mais do que nada com colegas, né, de gestão de convênios, mas é também bem importante que, de forma bem ampla, se compreenda, se defina o que é esse enfrentamento, né, ao coronavírus, né? Que ações de enfrentamento são essas, né? Eu brinco, né? Eu digo assim, será que... Eu sei que não é o caso aqui, né, em nenhum município do país, mas será que você ter lá no teu plano de contingência que contratar o show do Patati e Patatá, né? Os palhacinhos que as crianças adoram. É uma ação de enfrentamento, né? Será que, traduzindo para as questões da saúde, será que a compra de um determinado veículo sanitário, por exemplo, isso conversa com com um plano de enfrentamento ao coronavírus? Então, me parece que o momento anterior da gente compreender quais são a operacionalidade da 172 e quais são os parâmetros para que ela possa ser aplicada, a gente também definir, junto com a área da saúde, obviamente, com a área da fazenda, nossa execução, o pessoal da tesouraria, é que todo mundo, mesmo que de uma forma assim, não tão aprofundada, mas se compreenda e se atualize, né? Se tenha um forte instrumento bem elaborado, que é o plano de contingência, e também que se tenham definidas que ações de enfrentamento são essas. E essas ações de enfrentamento variam muito de município para município, né? Pelo seu porte, pela presença, né? Pela maior incidência ou não de casos de coronavírus, pela presença ou não, por exemplo, de uma estrutura de alta complexidade, né? De uma estrutura hospitalar. Então, esse primeiro cuidado a gente tem que ter. Eu acho, Rose, que o teu áudio voltou já. Não, acho que ela está resolvendo alguma questão urgente que deve ser relacionada com o coronavírus. Mas, e a lei complementar, né? A lei complementar... Oi. Eu digo, a lei complementar, se tem um movimento, né? Claro que foi todo um movimento dentro do Congresso, né? Mas se temos que agradecer a um Estado em específico por essa lei complementar, sem dúvida é o Estado, né? E a representação no Congresso, né? De Santa Catarina, né? A gente sabe de todo o trabalho que a deputada Carmen Zanotto faz e fez, né, na época, para que uma demanda que os municípios, que as gestões municipais tinham em relação a essa flexibilidade, não apenas dos saldos, né, mas, enfim, do uso dos recursos, mas essa é uma outra questão, né, mas aqui, né, atendo à questão dos saldos, sem dúvida, a atuação da deputada foi algo extraordinário, né? E de todos os representantes de entidades municipalistas, os COSEMs, o CONASEMs, a CNM, né? Digamos, esse grande conglomerado, né? Que prezam por uma gestão eficiente do Sistema Único de Saúde, face a essa situação já histórica de considerável, né? Em Santa Catarina, eu sei que isso não é algo tão
tão problemático, né? Mas se a gente for ver os saldos, né, os saldos das contas antigas ou das contas em 2019 em alguns estados, eram valores bastante consideráveis, né? E que, bem, a partir da 172 a gente conseguiu ter essa flexibilidade. Rose, eu não sei se tu queres assumir a picape. Pode como ativar os DJs. Obrigada, Carla. Então, né, a Lei Complementar 172/2020, né, e a sua possibilidade, né, de utilização, né, desses recursos. Só um pouquinho. As considerações. Tá. Estavam conseguindo visualizar, Natasha? Sim, é um documento Então, corrido, né? Certo. As considerações, né, sobre a Lei Complementar 172 de 15 de abril de 2020. Né? Então, ela dispõe sobre a transposição e a transferência de saldos financeiros constantes dos fundos municipais de saúde provenientes, né, de recursos ou repasses federais. O principal objetivo, né, dessa lei complementar é fazer com que os recursos financeiros, leia-se saldos bancários, né, que estejam parados nas contas, sejam utilizados para pagamentos de despesas para fazer frente à pandemia do Covid-19. Né? Então, essa lei complementar, né, ela veio, né, para facilitar a utilização dos recursos, né, de despesas, né, com relação à pandemia do Covid-19. Né? Pelo seu artigo 1º, né, ela autoriza que os municípios utilizem os saldos financeiros remanescentes de exercícios anteriores constantes das contas do Fundo Municipal de Saúde, proveniente, né, de recursos diversos do Ministério da Saúde. Então, né, essa lei, ela vem a facultar, né, e a favorecer, né, que a gente possa fazer a utilização, né, de recursos que a gente tinha dificuldades anteriormente, né, que ficavam parados nos fundos municipais de saúde, né, para que a gente possa, né, fazer uso durante esse período da pandemia. Né? Então, essa lei, né, em seu artigo 2º, também diz que a transposição e a transferência dos saldos financeiros de que trata a lei complementar, né, sejam destinados exclusivamente à realização de ações e serviços públicos de saúde. Né? Então, eles só podem ser usados, né, para algum tipo de ação dentro dos serviços públicos de saúde. Segundo os critérios disciplinados pelos artigos 2º e 3º da Lei Complementar 141, de 13 de janeiro de 2012, eles ficarão condicionados à observância prévia pelos municípios dos seguintes quesitos, né? Então, os municípios poderão fazer a utilização, mas tem alguns quesitos, né? Primeiro, o cumprimento dos objetos e dos compromissos previamente estabelecidos em atos normativos específicos, expedidos, né, pela direção do Sistema Único de Saúde. O segundo, a inclusão de recursos financeiros transpostos e transferidos na programação anual de saúde e na respectiva lei orçamentária anual, com indicação de nova categoria econômica a ser vinculada. E o terceiro, né, ciência ao respectivo Conselho Municipal de Saúde. Então, esses 3 quesitos, né, eles ficam, né, como prerrogativa para a utilização, né, desses recursos. Ainda, a referida... Rose, Oi? Se me permite, vejam como é importante essa tua fala, né? A própria lei complementar diz para ações de enfrentamento. Que ações de enfrentamento são essas? Quem tem que definir? Somos nós, municípios, né? Obviamente, dentro, né, por exemplo, dos cuidados, né, com o que é permitido, ou melhor dizendo, com o que é considerado uma ação e um serviço público de saúde, né? Que rol de serviços, que rol de ações são essas? A gente tem um guia, né, muito importante para definir isso lá na nossa Lei Complementar 141 de 2012,
porque eu brinquei com patati e patatá, né? Mas vamos, é a influência do meu sobrinho de 4 anos isso. Mas vamos dizer que vocês tenham em pauta, olha, eu vou reprogramar, eu vou aplicar a 172 para aplicar para pagamento, né? Para custeio de questões, vamos lá, para fazer a coleta geral de resíduos no município, né? Eu quero flexibilizar os saldos para pagamento de coleta de lixo, né? De coleta de resíduos. Lá no artigo 4º da Lei Complementar 141 de 2012, está especificado que não é considerado uma ação em serviço público de saúde essa coleta de lixo, por exemplo, né? Coleta de resíduos. Então, a flexibilização dos saldos, ela tem que atender o enfrentamento à pandemia. Esse enfrentamento é com ações de saúde, a partir da realidade, né, dos serviços de saúde que eu tenho no município, e também olhando, a gente não pode esquecer dessas regras básicas que estão lá na nossa Lei Complementar 141. Era essa a contribuição, Rose. Ok. Ô, Carla, e também, se o meu saldo for de investimento, eu terminei uma UBS e eu tenho saldo, naturalmente, eu quero reprogramar para investimento, e para o enfrentamento da pandemia, eu só tenho custeio. Eu acho que a mesma coisa, eu tenho saldo de equipamentos, e eu comprei todos, ou não comprei 2 ou 3, mas eles não são mais necessários. Eu quero reprogramar para comprar equipamentos necessários nesse momento. E isso, Carla, é capital. Carla, depois, na sequência da apresentação, a gente vai falar sobre isso, tá? Que eu acho que não sei como é, Natasha? Oi? Natasha? Sim, na escuta. Tá, então assim, eu acho que esse questionamento da Marise, ele tá programado para na fala mais na sequência, tá? Então, acho que a gente faz a apresentação. Depois retomamos isso, perfeito. Os debates, daí fica para o final. Eu acho que é isso, né? Isso. Daí, eu acho que até poderia ir colocando no chat, né, o que vai o pessoal quer depois no final perguntar. Acho que seria por aí. Mas a dona Marisa é debatedora, então na sequência da tua fala e da Carla, a gente retoma essa parte com a dona Marisa e com a Luísa. Isso. Tá. Na sequência. Então tá. Ainda, a referida Lei Complementar 172, ela determina no seu artigo 5º que a transposição e a transferência dos saldos financeiros de que trata a referida Lei Complementar terão vigência somente durante o prazo que durar o estado de calamidade pública, de que trata o Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020 até 31 de dezembro de 2020. Então, a vigência, de toda essa legislação, da Lei Complementar 172, ele tem uma vigência até o final, até dia 31 de dezembro de 2020, a princípio, a não ser que a pandemia, continue, ou que a Organização Mundial de Saúde faça um novo decreto e que, na sequência, o Brasil ou os demais países do mundo também tomem os mesmos caminhos. Mas, a princípio, dentro do que se espera, com relação à progressão da pandemia, a vigência será até 31/12. Portanto, a complementar 172, ela fala em transposição e transferência dos saldos. Desta forma, os saldos financeiros das contas antigas do Fundo Municipal de Saúde antes da portaria 3992 de 2017, dos antigos blocos, onde cada um tinha sua subfunção, tinha uma conta específica e só podia gastar naquele bloco ou naquela subfunção, com a edição da Lei Complementar 172, ele veio a facultar até 31/12. E é importante frisar isso, que o gestor pode gastar esse recurso em qualquer subfunção que ele quiser, ou que tiver maior necessidade de reforçar algum tipo de ação
conforme a necessidade ou a demanda do município, né? Então, né, acho que aqui ele começa a clarear a dúvida da Marise, né? Então, saldos financeiros de contas atuais do Fundo Municipal de Saúde abertos após, né, a portaria 3992 de 2017, a legislação atual já faculta ao gestor o uso desse recurso, onde o gestor tiver maior necessidade de reforçar determinada ação, conforme demanda apresentada. Porém, a legislação diz que ao final do exercício deverá ser demonstrado pelo gestor que os recursos recebidos foram aplicados na mesma finalidade, né, de que ele foi o objeto, e que cada programa de trabalho do Orçamento Geral da União que deu origem aos repasses realizados, no item 1 do artigo 3º da portaria 3992. Porém, com a edição da Lei Complementar 172, isso está facultado até 31/12. E é importante frisar que o gestor pode utilizar o recurso constantes da conta do bloco de custeio em qualquer função que ele tiver ou que ele quiser, né? Ou que o município tiver maior necessidade de reforçar algum tipo de demanda, né? Ou algum tipo de ação de acordo com a necessidade nesse período da pandemia, né? Então, né, o que a gente viu até aqui, né, que trata da transposição e da transferência dos saldos financeiros e que poderão ser realizados, haja visto que a mesma faculta isso. Entretanto, não basta e não é possível simplesmente utilizar os recursos financeiros sem fazer uma adequação orçamentária na lei de orçamento, né, na lei de diretrizes orçamentárias do município. Feitas essas considerações, né, da Lei Complementar 172, vamos relembrar as definições de transposição e transferência orçamentária. Então, o que a Constituição Federal, né, ela diz em seu artigo 167, né, que o que é vedado, né? Então, aqui é o que a Constituição diz, que a transposição e o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outra sem a prévia autorização, né, legislativa. Então, muitos municípios já trazem na Lei de Diretrizes Orçamentárias essa autorização que determina o artigo 167 da Constituição Federal. Então, aconselhamos, né, que cada município deve primeiramente verificar a LDO a respeito dessa questão, não constando como amparo da Lei Complementar 172, aconselha o encaminhamento, né, à Câmara Municipal, né, de Vereadores, um projeto de lei alterando a LDO e assim evitar possíveis questionamentos, né, por parte do TCE ou outras fontes reguladoras, né, do sistema aí que a gente tem. Então, nessas definições, né, a gente precisa ter bem claro. Não sei se a Carla quer complementar alguma coisa, Carla. Oi, Carla. Não, pode seguir. Tá ótimo. Tá. Então, passamos às definições de transposição ou de transferência orçamentária. Então, a transposição, o que ela é? É a realocação de recursos financeiros entre programas de trabalho, no âmbito do orçamento de um mesmo órgão, por exemplo, a Secretaria Municipal de Saúde, ou seja, trata-se da possibilidade da utilização do recurso de uma dotação orçamentária dedicada a um programa em outro programa, desde que previsto isso no Plano Municipal de Saúde, né? Então, essa seria a questão da transposição. Já a transferência, o que ela é? É a realocação de recursos financeiros entre categorias econômicas de despesas, no orçamento de uma secretaria e no mesmo programa de trabalho. Esta operação possibilita a realocação dos recursos entre categorias econômicas, corrente e capital, na mesma categoria programática, por exemplo, atividade, projeto ou operação especial. Lembrando sempre que todas as ações e serviços públicos de saúde devem estar previstos no Plano Municipal de Saúde, assim como as ações e serviços constantes no respectivo plano de contingência municipal
para o enfrentamento do Covid, no âmbito do estado de calamidade pública que trata o Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020. Aqui eu quero pegar um gancho nessa fala, gente. Então, o que a gente tem observado, principalmente, né, aqui nos municípios da nossa região? Que a pandemia veio, né, e que muitos municípios não realizaram, né, o plano de contingência municipal. Alguns organizaram isso e fizeram, e outros relutaram e não fizeram. Agora está se trabalhando a questão do plano de contingência da educação, né, nesse retorno às aulas aí e tal, porque a educação teve esse tempo. Mas a saúde veio a pandemia e ela teve que encarar e foi levando de qualquer jeito, né, e muita gente não fez esses planos de contingência, né, da saúde. Então, qual que é a preocupação? Agora nós temos um ano eleitoral, né, nós temos muitos municípios com troca de gestão, né, e que há essa, né, transferências de cargos públicos de uma gestão para outra, né, e que muitas vezes o entendimento de governança e governabilidade, né, dentro dos municípios, ela é diferente. Né? Então, a gente fica com essa preocupação aí com relação, né, à criação, né, de todos esses documentos que dão respaldo, né, para o gestor municipal com relação, né, à documentação, né, para se respaldar legalmente com o gasto, né, desses recursos, tanto das transferências quanto de transposição, enfim, né, todas essas ações, né, contábeis que podem ser feitas, né, dentro das contas, né, da saúde dentro dos municípios, né, e que com a pandemia, né, isso veio a favorecer, né, através da Lei Complementar 172. Sobre os recursos das emendas parlamentares, incremento PAB e EMAC, é importante frisar que caso os objetos das emendas tenham sido cumpridos, que eu acho que era o questionamento da Marise antes, cumpridos e extinto o saldo, com o advento da Lei Complementar 172, entende-se que os recursos residuais provenientes dessas emendas parlamentares podem ser utilizados livremente, inclusive para pagamento de pessoal ou encargos sociais até 31/12, desde que observado, né, aquelas questões anteriores ali. A tese defendida é que, com base no inciso 4º do artigo 167 da Constituição Federal supracitado, desde que feita, devem ser considerados os quesitos retromencionados, especialmente ao cumprimento do objeto da emenda. Haja visto que a normativa é sobre a utilização do saldo, né? Então, se houver, né, saldo de emendas que não houve, né, o gasto total dentro daquilo que estava previsto, né, entenda-se que pode ser, né, utilizado esses recursos, né, para qualquer que for o objeto. A autorização legislativa, né, ela foi dada no artigo 1º da Lei Complementar 172, sem restrições, devendo, como já mencionado. Os saldos das contas do blocos de investimento do InvestSUS para a construção, por exemplo, e ampliação de unidades de saúde, somente poderão ser reprogramados no caso de obra que tiver sido concluída. Por exemplo, terminou-se a obra, sobrou saldo em conta, então, né, isso pode ser feito. Os saldos de contas abertas nos blocos de investimentos do InvestSUS para aquisição de equipamentos somente poderá ser reprogramado se os equipamentos pactuados estiverem sido adquiridos. Vale lembrar que a resolução da CIT 22/2017, ela autoriza que, em caso de frustração do diagnóstico de necessidade que ensejou a definição de um ou mais equipamentos inicialmente aprovados pelo Ministério da Saúde, o ente beneficiário poderá utilizar os recursos disponíveis para a aquisição de equipamentos ou material permanente mais adequado à necessidade atual. Então, acho que esse daí foi o questionamento que a colega fez antes lá no começo. Entendemos que as anotações, né, abaixo serão úteis aos gestores, visto que para poderem utilizar a faculdade da Lei Complementar 172/2020, terão que ter
disponibilidade de saldos orçamentários, né? Então, isso aí tem que haver saldo orçamentário. Muitos gestores municipais, né, encontram ou têm encontrado dificuldades junto ao setor contábil do Fundo Municipal de Saúde, visto que tem recurso financeiro e não tem orçamento. E dessa forma o gestor fica engessado, sem saber o que fazer com a demanda de serviços e ações que tem aumentado, haja visto que a contabilidade, né, trava as compras de mercadorias e de outros serviços porque não tem orçamento, né? Então, isso aqui precisa haver, né, um entendimento do gestor municipal com a contabilidade, né? E que isso pode ser resolvido. Daí, de que forma, né, que isso pode ser resolvido? Quais seriam as alternativas, né, para se aumentar, né, o valor do orçamento do Fundo Municipal de Saúde? O que poderia ser feito, né, pela gestão municipal? Então, primeiramente, seria verificar se já foi utilizado o superávit das fontes, por exemplo, de 2019, se é que ainda tem. Se tiver e não tiver sido utilizado, sugere-se que elabore-se uma planilha, né, demonstrando o superávit e enviar ao legislativo, abrindo um crédito especial, né, com a fonte, né, aqui dando um exemplo, a 259 no caso de recursos federais, né, e de 255 no caso para recursos estaduais, hipoteticamente falando, né. Então, seria uma das alternativas, né, que o gestor podia ter para não haver, né, esse entrave, né, contábil no Fundo Municipal de Saúde. A segunda, né, orientação seria de verificar se está ocorrendo a tendência do excesso de arrecadação, né, de fonte, ou seja, por exemplo, fez uma previsão para receber numa fonte determinada o valor de 20 milhões em 2020, né, divididos em 12 parcelas, daí um valor de 1.600.000 por mês, né, e em 4 meses, né, ele já teria 6.600.000, né, e acabou recebendo 10. Então, a tendência do excesso de arrecadação, né, num valor de aproximadamente 3 milhões. Então, o que deveria ser feito nesse caso, quando há um superávit? Né, fazer uma planilha demonstrando, né, essa tendência do excesso de arrecadação e também enviar para o legislativo, abrindo um crédito especial, né, para essas fontes, ou de recurso estadual ou federal. Aqueles municípios que já têm, né, o decreto de estado de calamidade pública poderão, se quiserem, abrir um crédito extraordinário. Daí é uma questão, né, de uma decisão de gestão entre o prefeito e o secretário de saúde, né, e o serviço, né, financeiro, né, do Fundo Municipal de Saúde, né, de avaliar e ver qual seria a melhor alternativa nessa condição. E terceiro, né, de fazer uma anulação ou cortes de fontes, né, de outras áreas ou de outras secretarias do orçamento, exemplo, procuradoria, obras, compras, esportes, educação, assistência, etc., e suplementar, né, uma fonte daí na função da saúde. Nessa situação aqui, apenas a anulação, né, da fonte para suplementar a outra fonte. Então, né, seriam, né, essas 3, né, diretrizes para que dentro, né, do orçamento do Fundo Municipal de Saúde, se há um superávit, né, e que está havendo, né, recursos, né, de sobra que estão lá dentro, de fazer, né, essa avaliação, e a gente sugere, né, que um desses 3 itens, né, possa ser aplicado, né, como meio de solução, né, para os municípios, né, para resolver essa questão. Então, essa lei, a Lei Complementar 172, né, ela veio, né, juntamente com a pandemia, né, justamente como foi uma coisa inesperada, né, ela veio facilitar, né, a vida do gestor, né, por um lado, mas por outro lado, né, o gestor tem que estar atento e preocupado também, né, com relação de ter todas né, as normativas, né, dentro do Plano Municipal de Saúde, né, da ciência para o Conselho Municipal de Saúde, né, de tudo isso, né, ter o plano de contingência elaborado, que é uma preocupação, né, que eu vejo, que a gente tem acompanhado aqui, cobrado até muito dos gestores, né, nos colegiados, essas questões, mas que alguns não fizeram, né, esses planos de contingência,
né, e que depois, né, os órgãos de regulação, Tribunal de Contas, Ministério Público, enfim, né, até porque está tendo muitos problemas no país afora com relação ao gasto, né, desse recurso que essa lei complementar veio a facilitar, né, e que os gestores muitas vezes, né, até por inexperiência, né, nem por má vontade ou má fé, né, acabaram, né, fazendo determinadas compras, a exemplo de respiradores que a gente viu, né, aí pela imprensa, né, informando que em vários lugares do nosso país acabou acontecendo, né, e que não tiveram a devida atenção, né, com relação à questão da legalidade, né, vão ter problemas e que às vezes depois no futuro, né, possam ainda de repente ter que devolver recursos, né, por ter acabado, né, o entendimento facilitado com relação a tudo isso. Então, acho que eu passo para a Carla, também para o César Lei, se eles quiserem fazer algumas considerações com relação a isso, né, e a gente está aqui à disposição. Né, não sei se ficou claro, né, eu tentei, né, resumir ao máximo aí o entendimento com relação a isso. Né, peço desculpas aí que a gente começou meio atravessado pelo inesperado também aqui, mas acho que deu para dar contribuição. Deu sim, Rose. Eu acho que se acontecer a marcha dos municípios, aí o seu Roberto está nos assistindo também, meu colega do departamento institucional. Eu acho que se a gente pedir auxílio das técnicas, dos técnicos de Santa Catarina, a gente está super bem assessorado aí. Eu acho que a gente podia passar para as colegas dos convênios, e aí fazemos um ping-pong, né, com as perguntas. Pode ser, Natasha? Pode, é isso mesmo. Então, dona Marise, pode lançar aí seu questionamento. Na sequência, a gente passa, então, para o questionamento da Luísa, e aí vamos fazendo o ping-pong. Luísa, queres começar, Luísa? Sim, boa tarde a todos. Parabéns, Rose. Eu creio que as perguntas que eu tinha aqui do nosso grupo, quase todas foram respondidas na sua explanação. Foi bem interessante. Eu vou até fazer um comentário aqui, o que a gente tinha. Depois a gente complementa se é necessário. A questão dos repasses de custeio. Posso comprar equipamento ou vice-versa? Desde que esteja previsto no plano de saúde e de contingenciamento, já foi respondido, pode sim. A questão do recurso MAC, transposição, ele pode ser repassado para custeio de hospitais? Pode ser repassado para entidades conveniadas com o município? Olha, Marise, eu entendo que pode, desde que, né, ele seja recurso MAC, né? O recurso MAC é média e alta complexidade, então ele pode ser utilizado, né, dentro do ambiente ambulatorial ou hospitalar. Eu entendo que pode e que haja, né, um convênio e que isso seja, né, acordado com o Conselho Municipal de Saúde e que esteja previsto. Porque o que esse recurso ele é para ações de enfrentamento ao Covid. Então, resta ver se esse hospital vai utilizar para o enfrentamento ao Covid ou se ele vai enfrentar para outras patologias. Pelo menos eu tenho esse entendimento, que se for para ações, por exemplo, de Covid, digamos, para comprar um equipamento para o atendimento, né, dentro da unidade hospitalar para o Covid, ou se são para ações de combate ao Covid, eu vejo que não tem problema nenhum. Deliberado, né, ou pelo menos dado ciência ao conselho, ele pode. Agora, por exemplo, para fazer cirurgia, entendo que não pode, porque daí não é ação do Covid. A lei complementar, ela é clara, que é para ações, né, para prevenção, né, e combate ao Covid. Então, a gente tem que ter esse entendimento. Pode ser repassado, o recurso MAC pode, para o ambiente hospitalar, desde que sua utilização seja para ações, né, de enfrentamento ao Covid dentro do ambiente hospitalar. Isso aí provavelmente ele estará dentro da contratualização entre município e hospital. Isso aí, tem que estar previsto. Beleza, ótimo, obrigada. Aqui eu tenho uma outra, que tem um município com obra a ser concluída até novembro. Caso não consiga fazer todo o trâmite de transposição até dezembro, pode ser utilizado o ano seguinte? Você também já respondeu, é só se for ampliado o decreto emergencial. Caso contrário, ou utiliza em novembro, dezembro, ou não utiliza mais também. A não ser que haja um novo decreto, né? Coisa que a gente espera que não seja necessário, né? Que você tenha um Viu, gente?
Porque é importante dizer, Luísa, pela pergunta, eu compreendi que é um saldo de agora, ficaria um saldo em 2020. E a lei complementar... São anteriores a 2018. Claro, é que a lei complementar fala que pode ser considerado saldo se, por exemplo, a obra já foi entregue, tudo, mas saldo somente até 31/12/2019, né? Então, se agora, né, você está com um recurso que em 2020 ele está com característica de saldo e ele foi um recurso que chegou depois, ou seja, dia 1/1/2020, você foi executando e ele ficou já com cara de saldo, esse recurso você não pode aplicar a 172, porque é apenas para valores, para saldos até 31/12/2019. Então, pelo que a Luísa trouxe, me parece que não se encaixaria, porque, né, seria de agora. O recurso entrou anterior a 2019, só que ainda não foi todo utilizado no objeto. Ah, tá. Então, se não conclui o objeto, também não é saldo. Pode. Tá. Ótimo, obrigada. Ô, Carla, o meu entendimento sempre é que era só até a lei, a número 6 lá, que alterou o repasse dos blocos. Então, todo saldo até a data de 27 de dezembro de 2018, quando ela saiu. E você está dizendo que até saldos de 31 de dezembro de 2019. Desde que meu objeto tenha sido concluído, né? Evidentemente, Exato. Isso é saldo. Isso é saldo. Eu tinha o entendimento sempre que era só até 31 de dezembro de 2018. A partir do momento que o recurso veio para os 2 blocos, esse recurso não era mais saldo. Do que eu me lembro, vou até olhar aqui a lei complementar, mas e as notas técnicas que escrevemos, do que eu me lembro é saldo até 31/12/2019. Eu compreendo esse teu raciocínio, porque faz todo sentido, né? Quando mudaram os blocos, né? A gente acabou deixando naquele bloco de média alta, naquele bloco de atenção básica, né? Dinheiro em conta, né? Mas se não me falha a memória, acho que não está falhando, essa lei complementar fala de saldos até 31/12/2019. Então, o que se aplicaria a isso? Eu tenho um incremento PAB que recebi em 2019, né? E eu fui executando ao longo de 2019 esse incremento PAB. Sobra um dinheiro. No final do ano, esse incremento PAB ainda sobra um dinheiro. Eu posso aplicar a lei complementar 172 nesse saldo e ele fica flexível tanto para despesa corrente, qualquer tipo de despesa corrente ou qualquer tipo de despesa de capital? Pode, tá? Carla, deixa eu só um pouquinho, pegando um gancho aqui, ó. Eu quero voltar aqui um pouquinho na apresentação que a gente fez, ó. Então, ó, sobre a questão... eu vou compartilhar aqui para vocês darem uma verificada naquilo que a gente apresentou, porque realmente isso gera dúvida para a gente. Então, o que ele diz, ó? Saldos financeiros de contas antigas do Fundo Municipal de Saúde antes da portaria 3992 de 2017, os antigos blocos onde cada subfunção tinha uma conta específica, né? E só podia gastar nesse bloco ou naquela subfunção. Com a edição da Lei Complementar 172 de 2020, ela veio a facultar até 31/12. É importante frisar isso, que o gestor pode gastar esse recurso em qualquer subfunção que ele quiser ou aonde ele tiver necessidade de reforçar suas ações, conforme a necessidade ou demanda. Saldos financeiros de contas atuais do Fundo Municipal de Saúde. Após a portaria 3992 de 2017, a legislação atual faculta que cabe ao gestor o uso desses recursos, onde o gestor tiver maior necessidade de reforçar a determinada ação, conforme demanda apresentada, porém, a legislação diz que ao final de cada exercício deverá ser demonstrado pelo gestor que os recursos recebidos foram aplicados na mesma finalidade em que no programa de trabalho do Orçamento Geral da União que deu origem aos repasses realizados,
no item terceiro, né, no item primeiro do artigo 3º da portaria 3992. Porém, com a edição da lei complementar, né, 172, é importante frisar que o gestor pode utilizar o recurso constante da conta do bloco de custeio em qualquer função que ele quiser, ou que ele tiver maior necessidade de reforçar determinada ação conforme a necessidade ou demanda. Então, né, essa lei, ela trata da transposição e da transferência de saldos em que são realizadas, né, o remanejamento dessas contas. E se nós formos olhar aquela portaria, quando foi publicada, saiu a relação dos municípios. E nessa relação, os saldos que apareciam eram até 31/12 de 2019. Ela estava até 2019, não até 2018. Então, não dá relação. Ela tinha os valores previstos em conta 31/12 de 2019 para a transposição. Boa tarde, gente. É o Seco que está falando. Vocês falaram muito sobre função, subfunção, e acredito que tem gente aí que não tem a mínima ideia do que se trata isso, né, Carla? Você acredito que já esteja habituada a isso, né? Função 10, saúde, subfunção 301, PAB, 302, média e alta complexidade, é isso que a Rose quis falar. Sobre o superávit financeiro, é o que sobrou em 31 de dezembro de 2019. O que normalmente os municípios fazem? Lá no mês de janeiro, o contador chama, e aqui eu quero fazer uma defesa dos contadores, eu achei que isso já era coisa superada, que os contadores ainda atrapalhavam a gestão da saúde. Eu acredito que isso não aconteça mais, Rose. Peço, assim, aí, vou defender meus colegas aí de profissão. Fique à vontade, sim. Ok. Então, assim, quando chega em janeiro, a gente chama geralmente o secretário de saúde e diz, sobrou aqui no PAB tanto de saldo. Você quer utilizar o quê? Em equipamento, você pode pagar pessoal, sim ou não? No que você quer utilizar? Acredito que a maioria dos municípios já utilizou esse superávit logo no início do ano e fez as suplementações se a sua lei orçamentária ou a sua LDO autorizava. Tá? A Rose se referiu aí também. Ok. O que aconteceu? Nós fizemos, acredito que todos os municípios fizeram essa utilização do saldo do exercício anterior para suplementar. Aí veio a Lei 172, que flexibilizou. Então, nós, como já tínhamos utilizado esses saldos para suplementação, conforme reunião com o nosso Tribunal de Contas aqui de Santa Catarina, o próprio Moisés, que é o nosso diretor de municípios, na sua fala, ele disse que assim, que nós poderíamos utilizar a Lei 172 e pegar esses recursos aonde a gente havia destinado e se ainda tinha sobrado, a gente poderia sim utilizar pela Lei 172 para onde quisesse utilizar o recurso. Deu essa flexibilidade o Tribunal de Contas de Santa Catarina, não sei o restante dos tribunais. Então, está bem flexível, é pegar, sim, eu acredito que poucos recursos ainda sobram, se é que os municípios ainda têm. Mas quem tem lá um saldo do superávit financeiro do exercício anterior, que ele pegue a Lei 172 e com a Lei 172 ele transfira esses recursos para onde ele entender que seja melhor, o gestor do Fundo de Saúde. Pelo menos assim, eu tentei simplificar para vocês entenderem a forma contábil que a gente está utilizando. Acredito que seja por aí, porque está bem tranquilo e a Lei 172 eu achei que até não estaria mais sendo discutido, porque os recursos, para mim, acho que todo mundo já teria aplicado em as ações de saúde, aí, porque a necessidade é bastante grande nesse momento. Mas à disposição para qualquer pergunta aí. Seco. Daí eu vou, então, colocar algo. Você diz que, eu sei que funciona como você falou, eu não sou da área contábil, né? Todo esse processo e tal. Mas por que, quando você entra no acesso livre no Fundo Municipal de Saúde, você se depara, nesse momento, com municípios que estão lá com 20 contas anteriores aos blocos, com saldos lá dentro, obras concluídas, etc. e tal. Por que esses saldos estão lá? O que está acontecendo com esses municípios?
e eu tenho 23 municípios nas duas associações. Só 4 limparam as contas. Os motivos eu também não sei, e são do... O nosso acesso livre ainda está com 31 de agosto, para a gente acessar os saldos das contas no Fundo Nacional de Saúde, né? Então, talvez em setembro ocorreu alguma coisa que ainda não está visível para o acesso livre. Mas é assustador isso. Eu daí vou fazer uma pergunta referente assim, tem um saldo na conta, investimento, referente ao básico da assistência farmacêutica, Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, certo? O recurso não foi mexido. O primeiro pagamento veio em 2015. Hoje o saldo é de R$ 615.232,60, o saldo de 31 de agosto, certo? Como trabalhar esse saldo? Eu não mexi, ele está lá. Assim como eu também tenho saldo na implementação de ações e serviços de saúde do programa Financiamento das Ações de Alimentação e de Nutrição. Está recheado de gente com saldo nesse programa. Daí, olhando lá, o último pagamento que aparece antes dos blocos, que você conseguia olhar separadamente, é a 10ª de 12 parcelas. Foi no dia 2 de novembro de 2017. Era 35 mil que esse município recebia em cada parcela. Porém, ele tem hoje lá dentro R$ 182.959,37. As parcelas 11 e 12 ali não estão, porque daí elas devem ter sido depositadas no bloco único, né, desse programa. Então, assim, eu não sou gestora da área da saúde, mas sou assessora no colegiado de gestores de convênios. Estou muito incomodada com os saldos dentro dessas contas. Tem município que passa um frouxo de R$ 1 milhão, nosso. Daí é como eu falei anteriormente, o saldo é 31 de agosto, se isso não pode ser mexido, porque ainda não, a ação não foi concluída e tal, eu também não sei, né? Mas é um pouco assustador. Tem um município que é meio pequeno, que tem 800 mil lá dentro, em várias contas, né? Aquelas que não foram mais depositado nada a partir da 3994, né? 95, sei lá, aquela do Temer ainda de 27 de dezembro de 2018. Bem, entendo eu o seguinte, que esses recursos que vocês receberam lá atrás, se não tinha um prazo para ser aplicado, digamos assim, você está recebendo esse recurso e teria um prazo, digamos, até 31 de dezembro lá de 2017 para aplicar. Aí o que acontece? Aí o município não cumpriu a sua parte, né? Não aplicou o recurso. Se não havia prazo definido para esse gasto, acredito que a Lei 172 é bem clara, sim, que o município pode utilizar aonde ele bem entender esses recursos. Até 31 Mas é exatamente isso que preocupa. A gente sabe que é isso e os municípios não estão se mexendo. Vai dar 31 de dezembro e vai morrer tudo. Tem que torcer para que essa lei seja prorrogada, então. Carla. Estou levantando a mão. Então, eu acho essa questão que a Marice traz bem importante, porque, assim, entre as várias, né, diz assim, mas como eu sei se aquele recurso que entrou lá em 2015, ele, em algum momento, ele foi executado ou não, né? E, digamos, obviamente que se o valor diminui ao longo do tempo, porque alguma despesa foi feita com esse recurso, mas assim, eu não tenho, tá complicado, não há um acompanhamento da execução, né, dessa conexão entre a execução do dinheiro com uma ação em saúde, né? Isso acontece em muitos municípios, né? O que eu recomendaria nesse sentido, para poder
utilizar. Cada caso é um caso. Eu vou trazer aqui uma situação geral, tá? Eu sou conselheira municipal de saúde, que não sou mais. Eu estive conselheira há 3 anos em Porto Alegre. E isso, pelo conselho, pela plenária do Conselho Municipal de Saúde, era super comum, né, quando a gente tinha plenária, que a gestão dissesse, olha, isso 2019, 2018, 2017, olha, a gente está aqui com um recurso, né, de um programa que a gente conveniou assim assado, ele não foi executado, ou foi muito pouco executado, a gente quer reprogramar esses valores, né? E essa reprogramação, eu quero assim, ó, esqueçam a 172, eu estou falando de outra questão, eu estou falando de reprogramação via Conselho Municipal de Saúde, que isso a gente já podia fazer e pode continuar fazendo, só que sem essa flexibilidade de, digamos, da alteração da categoria econômica da despesa, né? Quando a gente reprograma pelo Conselho Municipal de Saúde, alguns casos, né? E eu posso depois compartilhar material sobre isso, eu passo para a Natasha, ela compartilha com vocês. Como é que a gente resolvia essa questão aqui no Conselho Municipal de Saúde, né? E a partir de quais documentos, de quais normativas, né? Porque é muito importante, o município de Porto Alegre faz isso, ou um outro município, mas qual é a normativa que embasa essa decisão, essa reprogramação? São 2 normativas para essa reprogramação via conselho, que quando vocês, entre outras questões, se depararem com uma conta dessas, um recurso que foi lá longe que ele chegou, não sei se ele foi executado ou não sei se é saldo mesmo, então não sei se eu posso aplicar um 172 nele ou não. O que eu faria? Pela lei federal, pela 8142 de 1990, a 8142 é a lei federal do controle social do SUS, né? Ou seja, aquela que diz que você tem que ter Conselho Municipal de Saúde, e os demais, né, instrumentos colegiados de controle social que se tem no Sistema Único de Saúde. Então, lá na Lei 8142, de 1990, diz que, entre outras coisas, o Conselho Municipal de Saúde ele tem poder, ele tem legalidade para propor políticas e atuar também no orçamento e na execução financeira. Ou seja, dizer, olha, essa execução financeira X vai ser Y. O Conselho Municipal de Saúde tem essa legalidade, teria legitimidade já, mas a lei dá essa legalidade. E uma outra normativa importante nessa questão da reprogramação via conselho é uma resolução do Conselho Nacional de Saúde, CNS, né, que é a resolução número 453 de 2012. Lá repete aquilo que já está na Lei 8142, né, que diz que o Conselho pode reprogramar. Em poucas palavras, é isso. Bom, voltando para esse exemplo que a gente vivenciava direto na plenária do Conselho, o gestor dizia, olha, tem esse recurso aqui, eu não quero mais, sei lá, um recurso voltado para, não sei, alguma ação de atenção básica, que chegou lá um repasse específico, ou seja, um repasse único e específico, lá de 2016. Só que eu, por N questões, ou 2015, que seja, por N questões, eu não executei, né? Aí, o gestor, ele encaminhava um pedido ao Conselho Municipal de Saúde, fazia um ofício, né? Disse, olha, eu estou com esse recurso que era para fazer a ação Y, eu não vou mais fazer a ação Y na atenção básica, eu vou fazer a ação B na atenção básica ainda, né? Porque isso era um cuidado que se tinha, de que ficasse no mesmo nível de atenção aquela ação, em parte para respeitar a função daquele recurso, né? A função no sentido também orçamentário. E o Conselho, ele tinha uma comissão de acompanhamento de recursos, uns chamam de comissão de fiscalização,
outros chamam de núcleo técnico, secretaria técnica, analisava esse pedido do gestor e emitia um parecer. E esse parecer era apresentado à plenária do Conselho Municipal de Saúde. Se a plenária do Conselho Municipal de Saúde, o que é a plenária? É o representantes do segmento usuários do SUS, representantes dos trabalhadores do SUS e representantes da gestão e dos prestadores de serviço. Eles votavam, analisavam aquele pedido e aquele parecer e diziam, ok, eu permito que o gestor de Porto Alegre reprograme esses recursos de tal e tal forma. E vinha toda a explicação, né? Por exemplo, eu tenho, sei lá, 15 mil de sobra, com essa sobra de uma, vamos supor, de uma obra, né, que eu finalizei, eu vou comprar equipamentos permanentes, eu vou comprar ar-condicionado, eu vou comprar... E eles indicavam valores, a quantidade unitária de cada item, para onde esses itens eram encaminhados, né? Isso tanto para equipamentos quanto para questões de despesas, de despesas correntes também, né, para custeio. Então, eu vou passar esse material para a Natasha, porque esse é um tipo de reprogramação que dá para fazer, só a gente não pode mudar a natureza da despesa. Eu não posso pegar dinheiro de custeio e encaminhar para investimento. Essa flexibilidade que quem dá é a 172, com a reprogramação junto ao Conselho Municipal de Saúde não permite. Mas eu acho que no caso que a Marise trouxe, que se está acontecendo aí, está acontecendo em outros tantíssimos municípios do país, com a reprogramação pelo Conselho, você resguarda por lei federal, porque 8142 é lei federal, né, que dá essa legalidade ao Conselho, você resguarda a gestão, né? E era isso. Marise e Luísa, tem perguntas a mais aí? As perguntas seriam... Eu fiz algumas pegando direto de dentro dos saldos dos municípios, mas seria dentro desse processo. Então, assim, como eu falei, muitos municípios têm saldo, como a Rose falou, que são de emendas parlamentares, que era para ampliação de UBSs, construções, antes dos blocos a reforma era custeio, né? E aí depois ela no bloco ela passou a fazer parte de capital, assim como ampliar e construir, e para equipamentos. Então, assim, os saldos que seriam desses programas, nesse tipo que eu falei, que tem um outro município que está com saldo de 7 mil e pouco, mas ele recebeu a 12ª de 12, ou seja, lá em 2017, ele está com 7 mil e poucos reais de saldo lá, e não mexeu ainda. Então, isso também é um saldo que pode e deve ser utilizado a partir da 172, né, Seco? Vejo você balançando a cabeça e tal. E aí vem a história, eu já participei de roda de conversa e de live com a presença do pessoal do Conasens e tal, a Carla estava naquela ocasião já em maio, e eu sei que quando a lei nasceu, em abril, né, nós, gestores de convênios, gestores da saúde com muito mais trabalho ainda, tentando entender como é que era o comportamento da pandemia. Então, os meses foram se passando, nós estamos nos aproximando do final do ano e eu percebo que muitos não mexeram. E quando a Rose fala da aprovação na Câmara de Vereadores, essa partezinha eu queria que ficasse um pouquinho mais bem explicada, porque se você lê a nota técnica da Conasens, se você lê a nota técnica atualizada da CNM em junho ou julho, né, Carla? Vocês atualizaram aquela nota técnica do... É 2 de junho ou de julho e tal, fica nas entrelinhas. Aí eu li algo do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que diz que não é necessário, e o outro diz que é. Então, assim, explicar um pouquinho mais
sobre essa aprovação. Tá fechado, Rose. Abre teu microfone aí. Aí, deu certo. Tá, eu só vou localizar aqui a parte na apresentação para que a gente possa, né, voltar no item aí que a Ok, Marisa mas deixa que eu vou Se quiser ir conversar com a colocando, Marisa. você compartilha aí, tá? Ok, tranquilo. Marisa, então é o seguinte, ó. Se o teu contador ou a Eco, por equipe... favor, não fala, Marisa, eu estou jogando perguntas que eu até tenho resposta. Tá, ok. Mas, enfim, é para o entendimento de todos, né? Se o pessoal, o contador, Pode compartilhar. entenderem que a 172 não serve de parâmetro e não serve de aspecto legal para fazer as alterações orçamentárias, sim, ele pega os saldos existentes, manda um projeto de lei para a Câmara, dizendo aonde ele vai suplementar. O nosso tribunal autorizou que se fizesse sem passar pelo legislativo, né? Mas se lá no município entender que sim, que deve ter autorização legislativa, ok, manda-se um projeto de lei para a Câmara dizendo aonde vai utilizar os recursos. Só um pouquinho eu vou compartilhar aqui a parte, Marisa, que a gente apresentou. Então, quais seriam as alternativas para aumentar o valor do orçamento, né? Que seria isso. Então, primeiro, verificar se foi utilizado o superávit de fontes de 2019. Se tiver ou não tiver sido utilizado, faz uma planilha, né, demonstrando esse superávit e daí envia para o legislativo, abrindo crédito especial, né, na determinada fonte, que no caso a contabilidade, né, entender ser pertinente no caso, né, de recursos estaduais. 2, qual seria a segunda alternativa? Se está ocorrendo a tendência de excesso de arrecadação, então fazer uma previsão de receber um valor, digamos, de 10 milhões e daqui a um pouco ele viu que ele está com 13 milhões, então ele tem a tendência de ter um excesso de arrecadação. Daí o que ele vai fazer? Ele vai ter que fazer, né, também, né, lembrando que todas essas ações e serviços de saúde devem estar previstos, né, no Plano Municipal de Saúde. Ele vai mandar esse projetinho de lei, mas isso tem que constar no Plano Municipal de Saúde e também no Plano de Contingência para o enfrentamento do Covid, tá? Então, no âmbito, né, de que trata o Decreto Legislativo número 6 de 2020, tá? Então, e a terceira a possibilidade que teria, que seria fazer daí anulação, né, fazer anulação de cortes de fonte, daí ou em outras áreas e outras secretarias, por exemplo, né, eu quero tirar dinheiro, por exemplo, da assistência social, do urbano que está sobrando e mandar para a saúde que está fazendo falta, né, então nessa situação, né, faz a anulação da fonte para suplementar outra fonte. Então, mas essa seria uma questão interna, né, que cada município tem que fazer a sua avaliação para ver como é que está se comportando os saldos, né, das contas existentes, tanto da saúde como da saúde principalmente, né, mas também de outras áreas, por exemplo, que nem esse ano, por exemplo, né, a educação provavelmente vai ter problemas, né, para gastar os 25% do orçamento. Então, né, claro que eles não vão passar recurso da educação para a saúde, mas é né, uma fala que a gente está tendo. Como muitas secretarias pararam praticamente o serviço e a saúde, né, aumentou bastante, né, todas as suas ações durante esse tempo de pandemia e os gastos, né, e agora vai ter toda essa readequação com as escolas aí para o retorno das aulas dentro, né, desse plano de contingência da educação. Então, pode ser que tenha que haver cortes de algumas áreas para suplementar para outras áreas. Então, contabilmente há essa possibilidade, mas tem que fazer, né, esse projeto de lei, mandar para a Câmara e a Câmara autorizar daí o Executivo a fazer essa transposição de recursos, né, de uma área para outra. Ok, deixa eu contribuir com a Rose aí, né? Porque é bastante técnico aí, eu acredito que vou tentar simplificar. Quanto ao superávit financeiro do exercício anterior, nós já conversamos, acredito que esteja esclarecido, né? Ok. Excesso de arrecadação. A maioria das leis, a LDO e a lei orçamentária, prevê lá que se houver excesso de arrecadação, como é no caso que a Rose está comentando, fica autorizado o Poder Executivo
por decreto, suplementar, é claro, naquela fonte que houve excesso de arrecadação. O que é? Você previu arrecadar 100 mil do governo federal na saúde e veio 150. Você tem um excesso de arrecadação de 50 mil que o prefeito, por decreto, pode suplementar. Quanto à mudança digamos, do social, do urbano, para a Secretaria de Saúde, isso não tem como. Tem que seguir a 4.320, que é a nossa lei de contabilidade, dizendo sim que tem que fazer um projeto de lei, encaminhar para a Câmara para autorização do Legislativo, assim, para contribuir com a Rose, sim, mais tecnicamente naquilo que ela colocou. Eu queria... Tem umas perguntas aqui no chat e eu queria aproveitar, então, para fazer. Pode ser, dona Maria e Luísa? Me cedem esse espaço nesse momento. Depois a gente pode retomar com vocês. Então, Me desculpem, que chegou uma pergunta aqui, eu estava muito concentrada. Ela já foi respondido o que a pessoa está perguntando ali. Sem problemas. Então, eu vou fazer essa... Assim, eu espero, sabe, que as pessoas que não puderam estar presentes possam depois aproveitar muito isso, tudo isso, todas as orientações, e a gente possa festejar a limpeza das contas do Fundo Municipal de Saúde, por vários motivos. Eu sempre venho dizendo, uma delas é não ver aquela tripa de 25 contas desnecessária lá, uma vez que os blocos estão concentrados, e que esse recurso possa ser bem utilizado. Tem um município que já fez isso em junho e comprou as geladeiras para as vacinas, era 47 mil que deu todo o total. Fez uma compra belíssima, e isso deixa a gente muito feliz, né? Esses eram saldos de emendas parlamentares mesmo, então, assim, as emendas você que cadastra, você luta um monte ali junto, né? Cadastra para a área da saúde, para a área do turismo, para a área de mobilidade, para todas as áreas, e vê esses saldos lá, que somados deram 50 mil e ainda deu para aproveitar tudo isso, deixa a gente muito, muito feliz. E só voltando para aquele do fitoterápico, eu já tinha perguntado para a Carla, também lá em junho, e aí a Carla me disse na ocasião que poderia ser usado esse recurso, que é de 615 mil de investimento, até para fazer a melhoria das farmácias dentro das unidades básicas de saúde. E o secretário ainda entende que ele tem que devolver esse recurso, porque ele não vai usar. Eu teria... Não é 6 mil. É 615 mil. Eu acho eu não vou utilizar para aquilo que era o meu objeto lá do prefeito anterior, que isso era de 2014, etc. e tal, mas veio para os meus munícipes. Não, eu entendo. Eu acho que tem algumas questões. Primeiro, a 172, ela sempre vai tratar de recurso fundo a fundo, ou seja, do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde. Ponto 1, né? Quanto aos saldos, eu até vou te pedir que, se o prefeito ou a prefeita desse município quiser ligar direto para a confederação, para que a gente se encontrou várias vezes, né, pelas lives, mas para que eu possa entender bem e até daqui a pouco, tendo a portaria que habilitou esse repasse, eu consiga compreender mais especificidade do problema, né, da questão. Mas eu acho importante também pontuar que eu tento me colocar no lugar dessas gestoras e desses gestores da saúde, que primeiro, já passam, às vezes, por várias, digamos, há uma certa rotatividade no cargo, né? Municípios, não importa se eles são de pequeno, médio porte, às vezes até de grande porte, tem dificuldades porque às vezes falta pessoal ou muda, né? Há também, do mesmo jeito que a gestão muda, tem rotatividade, às vezes as áreas técnicas também têm. Então, isso pode dificultar a execução de recursos. E agora, para a questão da pandemia,
eu acho que também a gente não pode esquecer que, assim, nós tivemos uma injeção de valores consideráveis nos municípios. Então, meio que aquele saldo em conta acaba sendo um pouco deixado para plano C, plano D, né? Não para plano A e B. Né? Então, isso também pode ser uma explicação, e eu sei que não é aqui o espaço para a gente, né, tentar entender por que tem esses saldos. A gente pode fazer um debate sobre isso, né? Um debate no bom sentido, né? Mas essas questões também influenciam na execução dos recursos. Eu tenho colegas, para dizer, né, você, Marise, e colegas, né, que estão passando as perguntas, vocês devem, de repente, ter em mente, por que município pequeno? Eu tenho amigos, né, amigas na Secretaria da Fazenda de Porto Alegre, que e eu sei que Porto Alegre não é o centro do mundo, mas é que como eu moro aqui, acaba acontecendo esses encontros, né? Que me ligam da Secretaria da Fazenda e perguntam que chegou uma portaria assim assado, o que dá para fazer com esse valor? Por exemplo, teve uma colega aqui no chat que perguntou, até eu gostaria de resgatar, sobre o uso para folha. Estou procurando aqui a colega que perguntou, né? Foi lá, Posso logo ler lá para no ti, início. Carla? Posso ler Por para ti, porque eu favor. estou com ela aqui na agulha. Tem a pergunta da Claudete e a pergunta da Márcia. A Márcia pergunta se podemos utilizar para folha de pagamento, pois é o nosso maior problema hoje, com o aumento da carga horária dos profissionais. Aí, Carla, eu queria engatar na pergunta da Claudete, pode ser? Para pagar exames de média complexidade, como ressonância, cintilografia, cateterismo, consultas especializadas. Posso usar esse recurso? Então, são duas perguntinhas aí, né? Sobre a folha e procedimentos. Assim, ó, a questão dos procedimentos, vou começar pelo final. Nós temos que ter muito cuidado, porque, de novo, a Lei Complementar 172 fala, né? Transferência e transposição para enfrentamento, né, as questões de saúde do coronavírus. Será que uma cirurgia eletiva, ou será que esses procedimentos que a colega falou tem a ver com enfrentamento ao coronavírus ou tem a ver com questões eletivas que o governo federal ele continua a nos repassar recurso para a gente fazer frente a essas despesas consideradas de média e alta complexidade? Então, para não tomar muito tempo, eu diria assim, ó, liga, depois a gente vai colocar aqui o telefone, liga e vamos entender melhor que procedimentos são esses e qual é o objetivo desses procedimentos, né? Porque, veja bem, uma cirurgia, não está aqui no chat isso, mas uma cirurgia bariátrica, eu sei que não está aqui na pergunta isso, tá? Mas uma cirurgia bariátrica tem a ver com coronavírus? Eu acho meio complicado conectar o uso de recursos dessa flexibilização dos saldos com uma cirurgia bariátrica, que não é de urgência, não é de emergência. Então, assim, só para, né, vamos nos comunicar por telefone. E quanto à situação da folha, sim, e aí pode, né, a resposta é pode. Isso passa muito, viu? E essa pergunta, que bom que ela veio, isso passa muito pelo entendimento, e a gente tem que entender isso, né, de que todos os serviços de saúde do município, de cada uma e cada um de vocês, está fazendo enfrentamento à pandemia. Portanto, todas as tuas equipes de saúde, elas podem ser objeto de execução de recursos que são para enfrentamento, né, direcionados ao coronavírus. Um exemplo assim clássico: amanhã vou aí para Criciúma, vou morar lá no município da Margarete, que está lá, levanta a mão, está lá. Me mudei para Criciúma, cheguei com dor de ouvido, lá na Unidade Básica de Saúde de Criciúma.
vão dizer, ok, vou chegar lá, vou ser acolhida no posto de saúde, na unidade básica, vão verificar a questão do ouvido, mas também esses profissionais do posto de saúde vão me perguntar se eu tive contato com algum caso suspeito, vão verificar a minha temperatura, vão fazer uma escuta pulmonar, vão verificar se eu estou com algum sintoma aparente de Covid-19. E eles vão ou dizer, olha, Carla, você está com dor de ouvido, mas você está com febre assim assado, teu pulmão está meio estranho, vamos fazer exames para confirmar um diagnóstico? Ou se eu disser, não, eu só tenho dor de ouvido, minha temperatura está normal, papapá, eles descartam. Então, desde o posto de saúde, desde a unidade básica de saúde, até os serviços de alta complexidade, a UPA, a própria saúde mental, aqui não vamos esquecer, né? Os CAPs, né, outros serviços que trabalham em saúde mental. Ora, a pandemia, entre outras questões, trouxe para a nossa vida situações de sofrimento, em maior ou menor grau, né, ansiedade. Isso também, a saúde mental também enfrenta o coronavírus. Então, essa pergunta de se eu posso pagar folha pela 172, você vai transpor e transferir recursos, né, seja de investimento para custeio, seja de custeio para custeio, e a pessoa, esse profissional de saúde, ele atua na rede de saúde SUS, ou seja, essa equipe ou esse profissional que você quer pagar a folha, né, que você precisa pagar a folha dele, ele está relacionado a uma estrutura de saúde, ou seja, um serviço que tenha cadastro nacional de estabelecimento de saúde, ele está ou ela está, ok, toca a ficha, né? Abraça a 172, faz essa transposição ou transferência e paga a folha sim, porque todo mundo na saúde, seja vigilância, seja assistência farmacêutica, seja média alta complexidade, atenção básica e também a gestão, né? Porque sem gestão, como é que a gente faz a gestão da pandemia, a gestão dos serviços, o boletim epidemiológico? Isso tem a ver com gestão do SUS. Todo mundo está atuando para o enfrentamento, tá? Portanto, os recursos COVID ou coronavírus, entre eles esses a partir da 172, também são fonte, né, de pagamento dessas despesas. Ô, Carla, eu vou aproveitar e fazer mais algumas perguntas aqui do chat, tá? Luísa, não sei se tu tinha levantado a mão. Não? Foi só impressão minha? Não, eu quero falar no final, fazer um fechamento sobre ela. Tá. Então, vou continuar aqui no chat com as perguntas, tá? A Gilvânia pergunta, ela disse que ainda não tinha ficado claro para ela sobre os saldos de investimento. Pode ser usado somente para equipamentos, para a mesma obra, mesmo objeto? Posso falar essa, Carla? Então, dentro do proposto, né, do objeto que ele veio, o recurso, a princípio ele pode ser utilizado naquela fonte que ele foi estabelecido. Mas se houver sobra, você reusa dentro da estrutura de saúde naquilo que você precisar. Mas, primeiramente, você cumpre o objeto, né, que veio do repasse. Por exemplo, se foi para uma unidade básica de saúde para uma reforma, veio, digamos, 1 milhão, eu gastei 800 mil, ficou 200 mil, os 800 mil ele cumpre o objeto e a sobra orçamentária você reutiliza até 31/12. Né? Claro que com a ciência do Conselho Municipal de Saúde. Mas pode utilizar. Isso seja para pagamento de pessoal ou para qualquer natureza. Eu vou compartilhar, Natasha, eu mandei para ti a apresentação e daí depois você pode compartilhar para o pessoal, que daí eles podem tirar muitas dúvidas do dia a dia deles lá com o que está escrito e também depois disso, se quiserem me ligar, né, a gente está à disposição. Eu compartilho nos grupos. Não tenho, mas só para fechar aqui com a fala da Rose, eu compartilho nos grupos ali que a gente divulgou a reunião e a gente deixa linkado junto com essa gravação do vídeo, tá? Esse material, junto com o material que a Carla disse que vai me passar também. E aqui a gente tem só um questionamento que eu acho que a colega Terezinha já respondeu em relação a investimento, né? Mas seria bem sobre isso, Natasha, assim, ó, quando a colega Terezinha coloca, se o projeto vinculado ao recurso não foi executado, não poderá ser realocado. Aí ela deu o exemplo da construção de uma unidade básica de saúde.
Isso é regra de ouro mesmo, né? Isso não é saldo, né? Então, naturalmente, eu dei mancada e não construí a minha unidade básica de saúde. E é muito difícil a gente construir uma unidade básica de saúde nos tempos em que vinha o tal do 406 mil para uma de porte 1, etc. e tal, a gente não conseguia fazer só com esse valor, a gente tinha uma contrapartida ainda do município, né? Com raríssimas exceções, mas talvez a colega colocou isso em função daquele que eu falei do fitoterápico, que não foi utilizado nenhum centavo. Por isso, Carla, que então a gente vai entrar em contato direto contigo, né, para falar daquele em especial, porque tem um valor expressivo e... Obrigada. Obrigada também, Marise. Então, no chat nós encerramos de questionamento. Eu queria saber se mais alguém gostaria de fazer alguma colocação, contribuição, e aí vamos encerrando. Natasha, pegando um gancho na fala da colega ali, né, e da preocupação dela, né, da quantidade de saldos existentes nas contas, né, dos fundos de saúde dos municípios, né, isso é uma realidade do país inteiro, né, então essa lei, ela veio para favorecer o gestor a ele fazer o remanejamento desses recursos, né, e poder gastar, né, dentro daquilo que é possível. Então, o que a gente percebe, né, no meio desse cenário? Primeiro, que muitas regiões, eles não têm técnicos, né, dentro das associações para orientação dos municípios, né? Então, essa seria uma fragilidade que nós temos, né? Claro que cada região tem a sua peculiaridade, né, e tem a sua realidade. Mas o que a gente observa? Que os gestores, ele é um cargo político, né? E que ele é colocado dentro e que ele não é um profissional de saúde, ele não tem a obrigação, né, dele saber, ele pode adquirir o conhecimento com o passar do tempo dentro da gestão, de acordo com a condição que ele é própria, né, de conhecimento, né, que ele tenha, né, e de técnicos que possam assessorá-lo. Então, o que a gente vê que hoje o maior problema, né, que está com relação à saúde de tudo isso está ligado diretamente na gestão. E talvez sejam desafios, né, que nós tenhamos, né, dentro das associações, dentro da própria CNN, né, Carla, para a gente trabalhar, né, e tentar orientar os municípios, que é uma grande dificuldade que você tem, talvez organizar eventos regionais agora no início de mandatos, né, passar as informações para eles, né, que isso demonstra claramente que a gente também não está conseguindo atingir, né, os objetivos, que é capacitar e formar esses gestores para estarem preparados, né, para os desafios que eles têm e que eles desconhecem muitas vezes, né? E que outros técnicos, muitas vezes, pela sobrecarga que tem, eles acabam não dando conta, né, das demandas que tem no dia a dia e acabam, né, essas questões ficando, né, aí paradas, e que acaba acontecendo que a colega tá colocando aí, que desde 2015 está com dinheiro em conta, né? E isso é uma realidade para as grandes regiões do Brasil afora aí. Eu ainda posso fazer mais um comentário? Assim, Pode, dona Marisa. Eu acho que seria mais para o seco, pelo que eu pude perceber. Voltando àquele exemplo do programa de alimentação de um município que recebeu em novembro de 2017 a 10ª parcela de 12. Ganhava 35 mil cada parcela, é um município grande esse. E tem saldo na conta lá anterior aos blocos, de 185 mil. Ou seja, fez uso pequeno, porque para quem ganhava 35, né, está com uma soma bem expressiva. Aí eu coloquei antes, onde foi parar a 11ª e a 12ª? Nos blocos, porque ela não aparece lá se você for no gráfico ou nos investimentos dentro da conta, não aparece a 11ª e a 12ª. Aí eu deduzi que a complementação já entrou nos blocos. O que fazer com esses 185 se por acaso a 11 e a 12 vieram lá e foi gasto? Assim como tem um município que 81.600, que é a terceira parcela da construção de uma unidade porte 1, já não entrou mais na conta específica que havia sido aberta para essa construção, porque já veio
1º de janeiro de 2019, só que aí a gente sabe que o 81 mil veio lá e isso é o recurso para eu pagar a empresa que está construindo a unidade de saúde, né? Então, assim, eu não sei se eu, que não sou contadora, estou fazendo pontuações bobas, que o contador vai dizer, essa mulher não entende mesmo nada de contabilidade e está atropelando as coisas. Mas eu me sinto, no senso comum, com ansiedade a respeito disso, sabe? Por que que os caras não arrumam isso? Por que que isso está desse jeito? Bem, esses recursos que a senhora tem em conta aí, como já foi sugerido e é possível, paga a folha do pessoal. INSS, gasta, sempre precisa para a folha, tá? Se veio nos blocos ou veio da forma antiga ou veio em blocos, tá lá o recurso, utiliza ele também para pagar a folha, principalmente, né? Ou outra despesa que se queira fazer. Não vejo problema nenhum. A 172 aí ampara. E se tem dúvida, faz um projeto de lei, encaminha para a Câmara e da mesma forma se utiliza. Não podemos desperdiçar recursos nesse momento tão difícil que os municípios estão passando aí. Então, da onde vier os recursos vinculados, a gente tem que dar preferência para utilizar esses recursos. Não sei se respondi a pergunta da Marisa. Eu acredito que sim, pelo balançar. O fato de você frisar, use para folha, use para folha, use para folha, né? É o que todo mundo precisa, então eu acho que as pessoas vão parar e dizer, pô, mas eu posso usar para folha, então eu vou parar de fazer tudo que estou fazendo e vou verdadeiramente me debruçar sobre tudo isso e limpar as contas e as despesas e facilitar um pouco mais o meu trabalho, porque eu entendo que em 2020 o recurso veio pesado, né? Se você olhar os saldos que estão lá nas contas dos municípios, diz, pô, mas eu estou muito milionário e não sabe, tu ri, Carla? É impressionante o saldo naquelas contas, gente. Falando de um modo geral, né, no Fundo Municipal de Saúde. Isso que eu ia falar. Assim, quando a gente fala de saldo em conta, né, é sempre com muita cautela, eu acho, porque a gente tem a situação da assistência, enfim, né, várias situações, educação, enfim, que acabam, né, às vezes soando de um outro jeito. Mas eu entendo, dona Marisa, a sua preocupação, né, que todo esse recurso está em conta, que a gente tem que fazer o máximo para utilizar, para ficar no nosso município, para cumprir aquela demanda que de fato a gente tem. Como você falou, né, a gente está vivendo aí um período que realmente exige muito. E, enfim, eu queria aproveitar e agradecer a todos vocês pela participação, contribuição, a todos que entraram na reunião para participar, em especial a todos vocês que puderam contribuir, né? O Seco, a Marisa, a Luísa, a Carla e a Rose. E quero, antes de passar a palavra para vocês, agradecer em nome da FECAM, né, pela disponibilidade, parceria, colocar também o nosso trabalho à disposição. E é isso, acho que vamos passando, né, para fazer o nosso encerramento e nos encontramos numa próxima oportunidade. Antes das despedidas, eu gostaria só de fazer um lembrete. No início ali do chat, a Carla comentou, lembrando que esse recurso é federal e não estadual. Nós temos uma lei aprovada pelo governo do estado, a Lei 17.997, 10 de setembro agora de 2020, que fala no uso do saldo de convênios. Então, é só para lembrar que esse recurso ainda provavelmente vai cair na saúde, porque é onde estão buscando. Só que o recurso a lei diz que você pode usar em qualquer área. O recurso que sobrou de um convênio, você executou convênio, é convênio, já não é fundo a fundo. Você vai poder usar esse recurso em qualquer área que couber no município. Só que ainda não existe a normativa. Então, já foi 10 de setembro, nós estamos em 10 de outubro
e não temos a normativa para usar esse recurso. Mas gravem esse número, a Lei 17997, de 10 de setembro de 2020, que é um recurso que vai ser usado mais ou menos na mesma situação para, né, para o recurso do Estado. E agradeço a oportunidade e o convite, e estamos aí. Obrigada, Carla, Rose e aos demais aí. Vamos lá, gente. Vamos fazendo a nossa rodada. Se quiser, mais alguém quiser fazer o uso da palavra para a gente encerrar. Então, da minha parte, muito obrigada, né, Natasha, pela oportunidade. Espero ter conseguido contribuir, mesmo com toda a dificuldade aí que a gente teve no início do trabalho hoje. Né, me coloco à disposição, né, se assim a gente puder contribuir. Foi um prazer enorme, né? E o SUS nós construímos, né, juntamente nesses 32 anos aí, né? Então é um processo em construção. Eu tenho a grata satisfação de participar desde 1986 desse processo, né, no serviço público, né? Então a gente viu o antes, o transe, o agora, né? Essa construção toda, né? Eu sempre digo que eu sou uma eterna apaixonada pelo SUS. Eu entrei por imposição e eu fiquei por opção, porque eu amo aquilo que eu faço, né? E sempre procuro fazer o melhor dentro daquilo que a gente tem possibilidade. Então, mais uma vez, muito obrigada. Se alguma coisa eu deixei a desejar, né, pode me ligar, né, que eu estou à disposição, pode me chamar no WhatsApp, né, a gente está à disposição. Mais uma vez, muito obrigada e até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Natasha, então eu também agradeço. Diferente da Rose, eu entrei nessa área que eu estou aos 50 anos de idade. Até então eu era professora. Quando eu acabei mestrado em educação, eu fui convidada para ser secretária de educação. Tive um acidente de trabalho no 5º mês, tive que abandonar 100 dias em casa, sem poder fazer, e aí fui parar na área de convênios desde 2005. E sou muito apaixonada, muito, até muito mais do que deveria. Então, assim, só que a gente não tem o conhecimento da Rose, que é por opção mesmo, com tantos anos numa área. Óbvio que você tem que abrir, mas a gente tem todas. Acabei de receber aqui, Marise, o que eu faço com a saldo do JASC de 2019? Ou seja, a gente quica em todas as fontes de recurso, em todas as áreas, e não é contadora, é só assessora na área, né? Então, assim, mas é muito grato, é muito bom. Também fico à disposição e agradeço muito essa oportunidade. Agora eu vou fazer as 2 associações que eu trabalho, para puxar as orelhas, o cabelo de todo mundo, sabe? Natasha. Oi, boa tarde. Natasha, parabéns pela coordenação, parabéns pela FECAM, pela iniciativa. E a Luísa, a Carla e a Rose e a Marise, obrigada pelas explanações, foi muito boas escolhas. Parabéns e obrigada. A gente que agradece, né, o pessoal da saúde, sempre colaborativo e com um vasto conhecimento. Inclusive, eu esqueci de falar do pessoal dos consórcios, né, de saúde. A Carla está aqui, não me deixa mentir, que realmente é um grupo também muito qualificado e que sempre que possível está, né, nos auxiliando aqui na FECAM. Carla, quer... Então, isso para mim é sempre um enorme prazer, uma enorme alegria conversar com vocês. Estou com muita saudade de encontrar todo mundo e de encontrar ao vivo, mas acho que ano que vem a gente vai vencer esse bichinho, a gente se reencontra ao vivo e realmente, assim, eu nunca canso de reconhecer a potência, né, técnica que os colegiados em Santa Catarina têm, né, e acho que muito em parte
porque na FECAM encontram esse espaço de reunião, né, de produção de colegiado, né, o Seco é contador, eu não te conhecia, mas eu vou pedir o WhatsApp dele depois para incomodar, porque eu gosto muito de incomodar no bom sentido, gosto de consultar, eu brinco, vamos perguntar para os universitários, né, e logo, né, eu sei que a maioria das mulheres aqui que falaram são todas, né, também alto gabarito técnico, mas vamos também conversar com os outros colegas e a capacidade técnica, né, as perguntas, elas geralmente em Santa Catarina, né, dos colegas de Santa Catarina, são extremamente bem elaboradas. E o que eu acho mais fantástico, que as respostas também já surgem aí dos colegas mesmos, né, e isso mostra a incrível qualidade técnica que vocês têm, a incrível qualidade institucional que vocês têm, e a Natasha é um exemplo disso, né, CIOPS também, às vezes, né, a Natasha também abarca ali. Então, meu agradecimento nesse sentido, né, agradecer que vocês sempre continuem assim, com questões que a gente tenha que pensar, como é que será isso? Vamos conferir tal coisa? Desses momentos que a gente possa realmente trocar trocar figurinhas, né, comandados aí comandados pela FECAM. Rose, muito obrigada, né, eu me senti contemplada em todas as tuas falas, Luísa, Marise também, e demais colegas. Então, espero, se a gente não se vê até o final do ano, né, que já né, passando outubro, o ano terminou, né, eu sei que outubro agora é online, né, mas se eu não rever vocês, acho que no mínimo nos novos gestores, né, novos gestores vêm aí e muito trabalho pela frente, senão a gente se encontra, né, daqui a pouco ali mais em janeiro. Muito obrigado, e vocês, obviamente, né, contem sempre com a FECAM, que a gente tem ótimos colegas ali também, e com a Confederação, como diriam por aí, estamos juntos, né, tudo junto e misturado, é por aí. Obrigada. Obrigada, Carla. Então, ok, gente. Muito obrigada e continuamos à disposição e até uma próxima reunião. Um abraço em todos.